E aí, alfinetando, primeira entrevista aqui do canal vai ser sobre feminismo com a Marcela Preste, essa menina bonita aqui do meu lado. E, enfim, eu vou partir logo para as perguntas, né? Eu não tenho muita habilidade para essa coisa de entrevista. Marcela, primeiramente, se apresentar, dizer o que é que você faz, qual a sua formação, qual a sua atuação no movimento feminista aqui de Feira. Primeiro, agradecer, Rafael. Eu me chamo Marcela, eu atuo como doula aqui na cidade, que são mulheres que acompanham outras mulheres e homens trans no seu período de pré-parto, parto, pós-parto, oferecendo apoio emocional, físico, de informação, para que a gente possa ter outras experiências de nascimento, não essas experiências que as mulheres e os homens trans têm tido, de uma experiência tão violenta como é o cenário do parto, não só aqui, mas no Brasil. Mas antes disso eu já era militante feminista, já atuava, né, eu não sou daqui, sou do Espírito Santo, e já atuava como militante feminista, entendendo que as mulheres cada dia mais estão morrendo, e era preciso enfrentar esse cenário, e aí para enfrentar isso tem que se juntar com outras mulheres das suas mais diversas formas, das suas mais diversas cores, dos seus mais diversos jeitos, para a gente enfrentar isso de forma conjunta. Então, além da profissão, já militava no movimento feminista. E aí, desde que eu vim morar aqui na cidade, tenho atuado aí no enfrentamento à violência contra a mulher, né? Não só a violência obstétrica, mas a qualquer outro tipo de violência, né? Temos aí construído uma série de espaços coletivos com outras mulheres para enfrentar esse cenário na cidade. Interessante. Eu achei que era somente uma atuação feminista mesmo, que era um grupo exclusivamente feminista, mas pelo visto vocês atuam aí com o público LGBT e tudo mais. E é interessante essa questão aí da violência obstétrica, porque eu já vi muita coisa na internet. Sim. Eu conheço muitas meninas, principalmente adolescentes, porque a violência obstétrica não parte apenas de uma questão física, mas de uma questão psicológica também. Isso. Das meninas sofrerem agressões verbais, do tipo, na hora de fazer não doeu, agora tá aí gritando, né? Isso é um problema extremamente grave, que aparentemente acho que acontece mais em hospitais públicos, assim, hospitais particulares. Eu acho que pela questão de ter um dono do hospital, né, em que fica mais fácil você reclamar, acho que é menos frequente, não sei, isso é realidade? Acontece mais? Não, essa não é a realidade. Então eu achava que era uma realidade. A gente tem um cenário no Brasil que é um cenário muito ruim, assim. É um dos piores cenários, né? O Brasil é o campeão na taxa de cesarianas desnecessárias no mundo, né? Então, hoje existe o que a gente chama de epidemia das cesarianas não necessárias. E nesse quesito, os hospitais privados da saúde suplementar, eles têm esse volume maior, né? Tem hospitais privados na cidade, por exemplo, que batem 99% nas taxas de cesárea, enquanto os hospitais públicos conseguem bater a faixa dos 55%, 54%, então nesse patamar. E dos outros tipos de violência obstétrica, né, como você falou, violência física mesmo, né, episiotomia, que é um corte que eles fazem na vagina da mulher, sem nenhum tipo de necessidade, alegando uma necessidade que ela não é real, que não tem nenhuma comprovação científica, ou nesses diversos tipos de violências psicológicas, verbais, onde as mulheres são humilhadas, são tratadas com total desprezo, desrespeito nesse momento, e isso acontece quase no mesmo patamar, assim, nos dois hospitais, mas os hospitais privados ficam aí com um pouquinho mais alto quando se trata desses outros tipos de violência. Fica maior ainda quando essa questão das cesáreas não necessárias. É verdade, não. Realmente essa questão da cesárea acontece mais no hospital privado do que no público, né? Porque existe um interesse econômico e tal do médico, é mais rápido fazer a cesárea, ele ganha mais dinheiro fazendo, realmente. Foi importante você esclarecer isso aí. Em relação, agora vamos partir para uma questão política que o país está vivenciando. No meu caso, eu me surpreendi muito com o surgimento, evolução do ponto de vista eleitoral e consolidação da figura do Bolsonaro. Sim. 2015, 2016, eu tratava com uma piada. Eu falei, esse cara não vai ter 5% dos votos, vai esquecer isso aí. E eu fiquei muito assustado quando eu vi ele crescendo 10%, 17%. Eu falei, meu Deus do céu. Meus amigos todos falavam, rapaz, não vai ter nem 10 milhões de votos.
Você se surpreendeu com o crescimento da figura e a consolidação da figura do Bolsonaro? Assim, pegando mais do ponto de vista dos preconceitos que ele reproduz e que eu achei que a sociedade iria repudiar e acabou não repudiando. Você se surpreendeu ou não? Eu não me surpreendi, né? A gente sabe, e aí nós, mulheres negras, sabemos muito bem que esses sujeitos, né, que esse setor social, ele sempre esteve aí, né? Ele sempre esteve presente, né? O Brasil, a começar, foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? Um dos países, né, mais católicos, hoje com um número elevadíssimo no crescimento das igrejas neopentecostais. Então você tem um segmento religioso cristão muito grande, muito forte, muito consolidado. Então, assim, não tinha muito como pensar que não existiam esses sujeitos aí, sabe? Agora, obviamente que eu acho que a gente que se localiza no campo da esquerda, né, a gente que se localiza na luta pelos direitos, a gente que se localiza nesse campo que reivindica o direito à vida, né, porque nós reivindicamos esse direito, nós queremos viver, né? O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres por serem mulheres. O Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais e transgêneros do mundo. Então, não é uma surpresa, né? Porque esse pensamento conservador, essa concepção conservadora de olhar a família, de olhar o amor, de olhar os sujeitos que constroem o dia a dia, já estava presente, e aí para aqueles e aquelas que sentem na pele cotidianamente isso. Agora, eu acho que de fato tem uma parcela da esquerda que não achava, né, ou que minimizou isso do ponto de vista eleitoral, né? E isso precisa ser refletido, né, porque eu acho que é desde junho de 2013, né, que esse campo vem dando alguns sinais e que em determinados conjuntos da esquerda, né, é importante pensar que a esquerda é diversa, é muito plural, então você tem posições e opiniões muito distintas sobre leitura da realidade, né, sobre o que significa isso, né? Então, assim, num momento como esse, né, de crise que a gente vem vivendo, não só de crise econômica, mas crise política, uma crise ambiental, né, eu acho que muitos desses sujeitos acharam que não chegaria, sabe? Acharam que, não, a gente vai conseguir. E eu acho que demorou para ver que era preciso apontar para um caminho mais radicalizado à esquerda. Né? Eu acho que para enfrentar esse governo você tem que radicalizar a esquerda. Né? Acho que não dá para fazer novamente esse negócio de tentar mediar, né, com setores dominantes e tentar dialogar com a maior parte, né, de quem sente na pele as dificuldades do dia a dia, do que é viver, do mundo do trabalho e tal. Então, assim, eu acho que não dá mais para mediar. Acho que a gente só vai conseguir, de fato, enfrentar isso do ponto de vista de ter ganhos de direitos, da garantia da manutenção de direitos com esse governo, com essa concepção de governo que está aí, se a gente for mais à esquerda. Em relação a... Agora as coisas estão polarizadas depois de Bolsonaro. E você acha que foi, de certa forma, positivo? Primeiro, perguntar se você concorda que o machismo e a homofobia no Brasil, ela, assim como o racismo, está muito nas entrelinhas e que agora saiu um pouco das entrelinhas. E se você enxerga isso como algo, de certa forma, positivo. Porque um sujeito que declara um voto em Jair Bolsonaro, depois de tudo que ele falou, tendo 13 candidatos, ele só pode ter algum tipo de afinidade com aquilo ali. Ou pelo menos ele não vê aquilo como um problema. Né? Então, assim, é um momento de polarização em que você tem que escolher o lado que você está. Então, a gente tinha, por exemplo, a jornalista Sherazade, que era reacionária, mas agora já reagiu contra Bolsonaro, porque acho que ela viu tanta merda que ela falou, não, peraí, eu estou do outro lado, gente. Então, você enxerga isso como um lado um pouco positivo desse processo? Olha, acho que a gente está vivendo esse processo ainda, né? Acho que o processo eleitoral, e aí, né, assim, eu sou militante de um partido político, né, eu milito no PSOL, construo o PSOL há mais de 10 anos,
como eu leio, é assim, a esquerda, como eu disse, ela é muito plural, diversa. No processo eleitoral, né, naquele momento das eleições, especificamente, você teve de fato essa polarização, mas eu não sei se essa polarização tão delimitada como ficou no período eleitoral, se vai estar posto no próximo período. Eu não sei se Raquel Charizard vai para as ruas agora no 8 de março defender a luta das mulheres, a autonomia dos nossos corpos, né? E eu acho que é uma tarefa, para todos e para todas que defendem a vida das mulheres, estar na rua na primeira agenda do ano, que é a agenda do 8 de março. Então, assim, eu acho que o desenrolar, né, do governo de Bolsonaro, eu acho que não vai ser tão polarizado assim. Eu acho que vão ter setores que, do ponto de vista de estavam, né, contrários a Bolsonaro no processo eleitoral, eu não sei como é que vão se posicionar nesse período. Eu sei que nós, que construímos esse campo à esquerda, de fato, com essa concepção e tal, estaremos nas ruas, no parlamento, fazendo oposição radicalmente à esquerda, para enfrentar mais esse ataque, né, assim. E aí eu acho que quando você fala sobre o racismo, a homofobia, né, e a gente amplia, porque não é só homofobia, né, é a lesbofobia, é a transfobia, né, então a gente... o racismo, a LGBTfobia e a questão do machismo, para quem sente na pele, eu acho que isso aí já estava posto. Acho que nunca esteve só nas entrelinhas, sabe? Por uma série de dados, né? O Brasil é o país com os índices de desenvolvimento social, e pensar a Bahia, inclusive, né, muito desastroso do que tange a vida desses sujeitos, né? Que tange a vida das mulheres, especialmente das mulheres negras, né? A gente tem aí um dado de avaliação de 10 anos de implementação da Lei Maria da Penha, que você tem um aumento de mais de 56% de mulheres negras e pardas que são mortas e assassinadas por serem mulheres, né? Quando você tem uma queda de quase 10% do índice de morte de mulheres brancas, né? Então você tem um aumento na taxa do número de mulheres negras mortas, vítimas de violência contra a mulher, né? E você tem uma queda da taxa de mulheres brancas. Então, além do machismo, né, o racismo aí de forma conjunta, assim, né? Então, para quem vivencia isso cotidianamente, isso não é uma surpresa, isso não estava nas entrelinhas, né? O que eu acho que aconteceu é que esses sujeitos, eles passaram, vamos supor assim, se sentir mais à vontade, sabe? Porque tem alguém público, maior que representa ele. Isso, no espaço público, né, nas redes sociais, porque assim, acho que o grande boom disso, né, tá nessa questão das redes sociais, né, tá nessa ampliação, obviamente, de democratização da informação, você tem um acesso muito maior e tal, mas a gente vivenciou, acho que, né, um dos piores processos com as fake news, né, e juntamente a isso, quem está por trás daquela tela se sente muito confortável em dizer qualquer coisa, ofender de qualquer maneira, criminalizar um sujeito e uma sujeita, né, porque está por trás de uma tela. Mas para além disso, né, eles têm um aval de um candidato a presidente, né, para praticar violência, para disseminar o ódio, né. Então, eu acho que o que aconteceu foi um pouco isso, as pessoas estão se sentindo mais à vontade. Mas eu acho que eles sempre estiveram ali, a gente sempre viu, sempre sentiu, sempre vivenciou. E eu acho que eu espero que a gente consiga enfrentar isso da melhor forma do ponto de vista de garantir a nossa sobrevivência. Então, para você, o machismo, a LGBTfobia e o racismo, eles estão nas entrelinhas para quem é mal informado, assim, vamos dizer assim, né? Porque fica nas entrelinhas no cotidiano, no dia a dia, mas se você for para os dados, fica muito claro, é isso que você quer dizer. Se for para os fatos objetivos, estatística, é muito claro. É muito óbvio, né? Está muito presente, né, na estrutura da sociedade, assim, né? São elementos que estruturam hoje a formação social do Brasil, e aí o Brasil nunca conseguiu enfrentar isso de fato.
Você acha que a esquerda, assim como o movimento feminista, ele ainda é muito tímido na internet e você vê isso como uma falha? Porque se você pega a direita na internet, ela é muito bem estruturada. Né? Tem canais aí com aquele canal Mamãe Falei, deve ter acho que 2 milhões de inscritos. O Nando Moura, que é mais bizarro ainda, tem 3 milhões de inscritos. Sim. Você vai pro lado da esquerda, não tem um canal com 100 mil inscritos. Isso. O canal tem aquela Juju que ela é feminista, mas o canal dela não é de feminismo, porque ela tem 1 milhão de inscritos, eu acho. O canal feminista mesmo, assim, não consegue atingir. Assim, eu acho que a esquerda ainda não levou a internet verdadeiramente a sério, para dizer assim, ó, a gente precisa disso aqui. Você concorda ou não? Não, eu concordo, assim, sabe? Eu acho que é uma avaliação muito, acho que é um pouco isso mesmo, assim, sabe? Acho que a esquerda agora, assim, acho que tem nuances, assim, sabe? Eu acho que tem nuances, porque nuances no sentido de que não é que toda a esquerda não olhou para a internet ou não, né? Mas eu acho que o grosso, o pesado da esquerda ainda tá tentando entender, talvez, e tal, assim, né? Eu de referências, assim, eu tenho muito o canal da Juju, que pra mim é um canal feminista, acho que ela reivindica isso, assim, né? Porque também pensar que feminismo não é só falar da vida e da luta das mulheres. O feminismo é falar né, de uma sociedade em que as mulheres possam viver com equidade, com plenos direitos, viver na coletividade com outros sujeitos e sujeitas. Então, eu gosto muito, assim. Tem outros canais, assim, da Sabrina Fernandes também, que começou agora. Agora sim, tem pouco tempo, mas também não bateu ainda 1 milhão de inscritos, assim. Então, acho que no YouTube tem ainda acho que o YouTube ainda é o que mais tem dificuldades, assim, né? Eu acho que, a partir de outras redes, assim, eu acho que o Twitter, eu acho que é uma rede que a esquerda precisa olhar com outros olhos, com maior atenção, assim, e acho que ajuda, colabora, assim. Olha só, o feminismo, quando eu era adolescente, não existia adolescência feminista na minha cidade, não existia, né? Esse é um papo que não existia. O papo foi existir depois da internet de banda larga. A internet de banda larga ajudou bastante. No entanto, como o feminismo ele não é um partido, o feminismo não é um partido e é um movimento livre que qualquer uma mulher pode entrar, também qualquer mulher faz um blog na internet e fala em nome do feminismo, sem nenhum preparo. Sim. Como você enxerga isso como um problema ou você minimiza? Então, eu acho que para além da internet, acho que o feminismo se ampliou aí no último período também por uma série de movimentos e de levantes das mulheres mundo afora, né? A gente tem aí nos últimos anos, especialmente a Primavera Feminista, acho que ajudou muito nesse processo, principalmente para meninas adolescentes, meninas bem jovens, conhecerem o feminismo, né, como um espaço de acolher suas angústias, seus anseios e tal. Mas é isso, né? O feminismo é um negócio gigantesco, né? Então você tem feminismos diversos, né? Então não é só um tipo de feminismo, né? Você tem diversos tipos de feminismos, né? Então você tem feminismos que vêm antes das sufragistas, tem feminismo que vem depois das sufragistas, né? Mas as pessoas conhecem o feminismo que vem depois, somente ali do período das sufragistas. Mas é importante dizer que as mulheres indígenas, né? E aí as mulheres negras, quando você vai pensar o que é o feminismo negro, o que é o feminismo indígena, eles existem antes disso, né? A organização das mulheres para garantia, né, de seus direitos nos seus territórios, nas suas comunidades, tem o feminismo liberal, né, tá posto aí, existe. É muito difundido aqui no Brasil, porque o liberalismo de fato não é quase nada difundido no Brasil. Tem uns grupos aí que se diz liberal, mas não é liberal tipo o MBL, que nunca foi liberal. Sim. E o feminismo liberal existe de maneira substancial no Brasil? Existe. Acho que sim. Existem as feministas radicais, e existe o feminismo interseccional, né? Existe o transfeminismo. Interseccional como? O feminismo interseccional é uma vertente do feminismo que acredita na interseccionalidade.
né, que debate de raça, gênero e classe, eles precisam ser feitos de forma conjunta, né? Assim, uma das principais teóricas que tem teorizado isso é Angela Davis, Bell Hooks, que são feministas negras, mulheres negras, que têm formulado e formularam aí, junto com outras mulheres, sobre o feminismo interseccional, né? Que eu acho que é o feminismo hoje que consegue responder um pouco de quem eu sou, do lugar que eu milito, do lugar que eu falo desse lugar, né? Existe o transfeminismo, que é algo mais recente, né? Que é a partir desse debate, né, das mulheres transgêneras, transexuais e travestis, né, onde pensam especificamente sobre esse lugar, né, sobre essas mulheres que vivem essa interseccionalidade, né, de ser uma mulher travesti, de ser uma mulher trans. Então, assim, o feminismo é isso, né? Os feminismos, né? Eles são, eu gosto sempre de dizer no plural, porque ele é muito diverso. Eu não consigo pensar o feminismo que eu acredito sem estar organizada com outras mulheres, sem ter outras mulheres comigo pensando o futuro. Inclusive a gente falou dessa questão aí do feminismo liberal. É engraçado porque na Europa o feminismo não está associado à esquerda, porque lá existe mais um consenso que isso deve independer da visão sobre a presença do Estado na economia e na sociedade. O respeito à mulher, os direitos, a igualdade de gênero. Aqui no Brasil, aí o pessoal fala que a esquerda se apropriou do tema. Não é que a esquerda se apropriou do tema, é que a direita que não quer se apropriar do tema, né? Só existe direita conservadora no Brasil, não existe direita liberal praticamente, como a gente falou, né? Isso, então, justamente. E outra coisa, uma das críticas que o movimento feminista sofre, inclusive até uma crítica um pouco interna às vezes do feminismo, é que ainda é um movimento de mulheres brancas de classe média. Tem evoluído, tem mudado, mas como é que você acha que está esse ritmo de mudança? Se ainda dá para caracterizar o movimento feminista como inerentemente um movimento branco de classe média? Ou se tem mudado bastante? Não, eu não acho. Eu não acho, né? Eu não acho. Primeiro que a gente... Eu acho que, assim, em alguns espaços, talvez, né? Mas é um pouco isso, assim, né? O que é ser feminista? Sabe? O que é ser feminista? Ser feminista, necessariamente eu tenho que estar organizada num partido, num grupo, ou ser feminista, necessariamente eu tenho que fazer aquele movimento tradicional, né? E tal. Eu parto assim da mulher que se auto-intitula feminista, pronto, para ficar mais fácil. Eu acho que isso mudou, eu acho que isso tem mudado, né? Eu acho que isso tem uma abertura significativa e eu vinha conversando até esses dias com uma pessoa que é assim, como é que o surgimento não, né? Mas a tradução das obras, especialmente de Angela Davis no último período, fortaleceu para que a gente pudesse pensar o feminismo interseccional, pensar outras características, né, outras formas do feminismo, né? E aí a contribuição que Angela Davis traz, assim, eu acho que é um divisor de águas aqui no Brasil. Para uma série de meninas jovens, ou não tão jovens quanto eu, que tenho aí meus 31 anos, né, mas já não cago, né, já não entro mais ali na política pública. A política pública é só até os 29, mas para essa geração, assim, né, que tá podendo escutar falar de um outro feminismo, sabe? Tá podendo ouvir mulheres ter acesso a contribuições como foi, por exemplo, a contribuição como tem sido de Conceição Evaristo, por exemplo, ou de ter acesso a contribuições fundamentais, né, sobre o que é ser mulher, o que é ser uma mulher negra nessa sociedade, como por exemplo, de Lélia Gonzalez, acho que de Jamila Ribeiro, uma feminista negra, filósofa que também tem sido uma grande referência para essa geração, né, nesse processo. Então, eu acho que no último período tem se ampliado, tem feito um esforço para que saia dos muros da universidade, né, que saia dessa visão estritamente eurocêntrica, branca,
sabe? Hoje você tem um número razoável de mulheres produzindo sobre feminismo indígena, né? Acho que o Brasil tem uma dívida histórica com a população indígena, em especial com as mulheres indígenas, né? E aí a gente no pessoal tem tido uma experiência significativa, né, de diálogo com os movimentos indígenas a partir da liderança da Cooperação Guajajara, que tem apresentado essa visão de feminismo, sabe? A visão do feminismo dessas mulheres né, indígenas. Então, eu acho que isso tem mudado. Por que você acha? Acho que tem se popularizado, de fato, sabe? Acho que hoje a gente poder, o número de escolas, de colégios, de educação fundamental, de ensino médio, que tem discutido sobre o feminismo, que tem discutido sobre a cultura do estupro, que tem discutido sobre diversas coisas, de violência contra a mulher, no geral, que a palavra, né, assim, feminismo, assim, eu lembro que na minha adolescência não existia. Não estava no cotidiano, né? E hoje você vai nas escolas, assim, a palavra está presente, né? Então eu acho que as redes sociais tiveram um papel também, acho que fundamental. Mas eu acho que também a própria questão do esclarecimento em relação ao machismo acaba remetendo um pouco ao conteúdo, à universidade em si, né? A mulher desconstruir o machismo, passar a entender o que é feminismo, passar a entender a igualdade de gênero. Ela precisa entender o que é sororidade e acredito que por conta disso a universidade num primeiro momento puxou a discussão, que é natural, e agora tem que começar a expandir, né? Puxou para poder trabalhar internamente para depois começar a expandir agora para as comunidades que não têm acesso, que nunca leu Simone de Beauvoir, essas coisas, mas que precisam desse tipo de esclarecimento da mesma forma, né? Eu acho que é assim, né? Acho que é uma relação, uma via de mão dupla, né? Eu acho a universidade prestando serviço à sociedade, né? Eu acho que se não tem que ser, né? Porque assim, eu acho que assim, por mais que esse setor, né, que a gente dizia, um setor da academia dizia que não chegava o feminismo e tal, não era que não chegava, né? Que na verdade não estava elaborado da forma com que a academia elaborou, né? Mas a prática cotidiana das relações entre as mulheres, né? De solidariedade, de construir conjuntamente, de pensar estratégias de enfrentamento à violência doméstica, isso sempre teve presente nas comunidades tradicionais. Primeiramente perguntar se você concorda e depois pedir para você explicar por quê. Certo. Eu noto que os homossexuais têm muito mais simpatia ao movimento LGBT, de maneira geral, do que as mulheres ao movimento feminista. Tem muita mulher que rejeita o movimento feminista e eu não vejo a mesma coisa dos homossexuais em relação ao movimento LGBT. Primeiro, você concorda com isso e por que isso acontece? Inclusive, só para um anexo, acho que Bolsonaro venceu as eleições entre as mulheres, inclusive, né? Uhum. Enfim. Então, é isso, né? As mulheres, não diferentemente dos LGBTs, das pessoas da população negra, dos indígenas, vivem nessa sociedade, né? Então ninguém aqui está isento, né, dessa formação conservadora, né, dessa concepção de vida conservadora. Então, assim, e aí o que isso tem a ver? Tem a ver que é isso, né? Estão inseridas nesse sistema, a reprodução dessas coisas, ela é muito inerente, assim, muito, como eu disse, cotidiana. Então, assim, como é que uma mulher que não teve nenhum tipo de acesso a nenhum tipo de informação, do ponto de vista de ser convencida de que aquela forma como ela é tratada pelo companheiro dela, né, pelo pai ou pelo irmão, né, do ponto de vista não só da violência física, psicológica, né, mas das outras violências que aparecem no cotidiano das suas relações, ou aquela mulher que ganha menos no seu local de trabalho. Muitas delas não sabem que aquilo ali, que dá para ser de outra forma, que deveria ser de outra forma, né? Então, eu acho que isso é uma ferramenta, é um elemento que faz com que a necessidade do feminismo é justamente essa, assim, chegar nesses sujeitos
para que eles rompam com isso. Eu não consigo ter uma base, assim, se é diferente o volume de mulheres que têm, vamos dizer assim, maior antipatia do movimento feminista do que do movimento LGBTQI, do que aqueles sujeitos, assim. Mas o que eu acho é que a gente tem um aumento significativo de mulheres dispostas a pensar e repensar as suas vivências, as suas relações, a repensar a sociedade. A gente tem um aumento significativo no último período. Então, apesar do avanço do conservadorismo, acho que apesar do avanço desse campo conservador, você também tem um campo que tem feito resistência há mais de 500 anos, né? Não que esses sujeitos não estavam fazendo resistência, mas do ponto de vista de resistir e de avanço no último período, né? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que aconteceram no último período onde o protagonismo das mulheres foi fundamental. Embora as mulheres Bolsonaro, né, tenha ganhado entre as mulheres, mas é importante dizer que se não fosse as mulheres no dia 29 do Elenão, Bolsonaro tinha ganhado no primeiro turno. Então, assim, eu não tenho dúvidas disso. Eu estava nas ruas, tenho diversas outras companheiras que estavam nas ruas no Brasil, no mundo, e o que a gente viu foi, se aquilo não acontecesse, Bolsonaro tinha ganhado no primeiro turno. Então, eu acho que tem um movimento das mulheres no mundo, especialmente na América Latina no último período, de enfrentamento a esse campo conservador que tem tido vitórias significativas. Eu acho que o Elenão é uma vitória muito significativa. Acho que a aprovação na Câmara, na Argentina, sobre a legalização e descriminalização do aborto, a aprovação da legalização e descriminalização do aborto no Uruguai, né? E por aí vai, na Irlanda, né? A gente teve agora a eleição de diversas mulheres que nunca ocuparam o parlamento na história dos Estados Unidos, né? Você tem mulher latina, mulheres muçulmanas, um número grande de mulheres negras, um volume muito maior de mulheres ocupando espaço no parlamento nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vem de uma primavera feminista, né, de 2015, você vem de uma movimentação na América Latina que foi unir uma a menos no último período, onde movimentou todos os países da América. Então, assim, né, de enfrentamento ao feminicídio. Então, eu acho que as mulheres têm feito um enfrentamento que talvez, eu não sei se é exatamente assim, mas é maior o número de mulheres que têm mais antipatia ou que não tenham querido se envolver com o movimento feminista, né? Acho que muitas vezes também as mulheres não querem se rotular assim. A gente tem visto muitos, vão para esses atos, estão nesses atos, mas eu não sou do movimento feminista, até se reivindica a mulher feminista, mas não sou do movimento feminista. Mas tá lá, tá na rua, tá fazendo o trabalho dela lá no trabalho, de convencer, sabe, de mostrar a contradição, de fazer disputa no seu local de trabalho, no seu espaço de estudo também, tá na sala de aula, né? O que a gente tem de professoras hoje fazendo isso cotidianamente na sala de aula é imenso. Então, não sei se é bem assim, o que eu tenho visto é um pouco isso, assim. Talvez também, esse é um diagnóstico meu, eu acho que o LGBT o quê? LGBTQI+. LGBTQI+, esse grupo tem menos rejeição ao movimento político do que as mulheres ao movimento feminista. Talvez seja porque, como é que eu posso dizer assim, talvez o machismo esteja tão calcificado que as mulheres precisem de esclarecimento para, inclusive, descobrir o machismo. Elas não conseguem nem sequer, muitas vezes, reconhecer que existe machismo naquela relação. E talvez a homofobia seja uma coisa mais explícita, tão mais explícita, que isso gera uma automática adesão à causa. Enfim, talvez seja por isso, mas também não é fácil explicar isso aí, né? Enfim, continuando aqui com uma conversa, esse papo sobre ideologia de gênero, tem uma distorção completa que acontece, as pessoas acham que entendem isso aí. Você viu um monte de gente bizarra, como acho que foi o filho de Bolsonaro que publicou uma piada dizendo esse animal era um cachorro, mas ele quis ser uma cabra, confundindo caracteres biológicos com
a plenitude do que é ser mulher. Tem uma frase de Simone de Beauvoir que diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Sim. Então eu queria que você explicasse, esclarecesse isso. O que A primeira significa coisa é isso? importante dizer que esse termo ele não existe. Isso. Né? Ideologia de gênero, isso não existe. Né? Gênero é um conceito, né? Muito estudado, inclusive, por diversas teóricas. Né? Tem uma série de sujeitas e sujeitos que estudam gênero hoje, e gênero é uma classificação que passa para além da classificação biológica, né? E aí, gênero é uma identidade, né? Você construção da sua identidade, né? Você biologicamente nasce com um pênis e uma vagina, e isso necessariamente não significa que você, por ter um pênis ou por ter uma vagina, né, ou por ser intersex, né, necessariamente vai ser mulher por ter uma vagina ou necessariamente vai ser um homem por ter um pênis. É importante dizer que isso é uma construção social, isso se dá no processo, né, de construção. Então, o que as pessoas têm feito é se utilizar de um termo que não existe para fazer uma disputa na sociedade para não discussão de diversidade na escola, né? Para discussão de não discutir diversidade nos espaços de formação dos sujeitos, né? Seja na escola, seja na universidade, seja em outros espaços, né? Então, é um grande equívoco a utilização do termo, e eu acho que isso faz com que a gente tenha um grande retrocesso, né, no ponto de vista da formação dos sujeitos críticos, né, para que as pessoas possam não serem simplesmente reprodutoras disso ou daquilo, mas que as pessoas possam crescer sujeitos e sujeitas que reflitam a realidade, que pensem a realidade a partir da sua visão, da sua leitura, independente do que vai ser no futuro, assim. Já pegando esse gancho aí, eu queria perguntar sobre a questão das cartilhas. O que você acha da utilização das cartilhas nas escolas? Esse debate retornou bastante depois da eleição da campanha com o Bolsonaro. E assim, eu vejo muita desinformação nesse aspecto, muita moral dentro de um assunto que deveria ser científico, né? Inclusive, eu estava vendo uma pediatra, eu falei isso no meu canal, inclusive, eu fui, Ave Maria, eu fui apedrejado virtualmente, né? Uma pediatra, ela disse que as primeiras experiências de masturbação infantil acontecem aos 6 anos de idade. Isso é um pediatra, né? E existem casos registrados de crianças que são abusadas sexualmente e só descobre depois de uma aula da professora, porque a gente está num contexto que vai ter vários tipos de educação que as crianças recebem dentro de casa, né? Então, dentro desse contexto, para você falar sobre essa questão de cartilhas de todo tipo, assim, de orientação no sentido da homofobia, orientações no sentido da educação sexual, enfim. Certo. É importante dizer assim, né? Está em curso no momento, né, um projeto de lei conhecido como Projeto de Lei Escola Sem Partido, né? Um projeto de lei que visa... Eles dizem, né, que nós que queremos doutrinar, né? Mas é um projeto que visa criar uma escola de visão única, né? De um único partido, não uma escola sem partido, mas uma escola de partido único, né? Uma escola onde a diversidade de fato não seja celebrada, a diversidade de fato não seja vista, mas o projeto ele visa tratar os sujeitos como iguais do ponto de vista assim, é tudo igual, tem que ser tudo, de homogeneizar aqueles sujeitos, né? E não fazer com que o diverso seja algo construtivo, que o diverso seja algo que remeta à reflexão, né, da diversidade, da importância da diversidade. E aí, assim, é um projeto de lei que, além disso, quer fazer com que visões e concepções de educação sejam cada vez mais tecnicistas, menos reflexivas
E as cartilhas, eu acho que é um pouco isso, né? Uma grande polêmica em torno de uma cartilha que eles intitularam como cartilha gay, né? É o kit gay. Que era o famoso kit gay. E aí eu quero pedir aí se tem algum professor que recebeu esse kit gay na escola, manda aqui nos comentários, entendeu? Dá uma alfinetada, porque é isso, né? Um negócio que é mentiroso, né? Um negócio que não é verdadeiro, né? Mais uma das fake news que esse campo conservador criou, né? E que, para além disso, né? Um negócio que é mentiroso, assim, né? Na verdade, o que o Bolsonaro fez foi o seguinte: em 2010 existiu realmente esse debate em relação à introdução de uma cartilha de orientação sexual, de orientação contra a homofobia e tal. Isso. Não foi aprovado, acho que o PT cedeu a pressões da bancada evangélica, não foi aprovado. Mas o que o Bolsonaro fez? Ele pegou a cartilha e colocou uma cartilha com figuras mais polêmicas, vamos dizer assim. E é tanto que o TSE proibiu ele de falar sobre essa cartilha, porque a cartilha que ele apresentou foi inventada. Isso, uma cartilha falsa. Aquilo ali é uma cartilha falsa, que existe, que é da francesa, isso. Existe uma tradução brasileira, mas nunca entrou em contato com o MEC. Não, cartilha. Isso não é a que foi produzida, né? E assim, é muito contraditório quando você vai lá nos dados, né? Tipo assim, como é que um país que mais mata travestis, transexuais, transgêneros do mundo, certo? Não vai utilizar o espaço da escola para discutir identidades de gênero, né? Porque as identidades de gênero, elas são diversas, né? São diversas, né? Você pode ser, como nós aqui, né? Homens e mulheres cisgêneras, né? Mas você tem homens e mulheres trans, travestis, transexuais, transgêneros, sujeitos não binários, certo? Drag queens, né? Drag. Então, assim, você tem uma série de identidades de gênero que compõem a sociedade, né? Desde muito tempo, né? Esses sujeitos estão aí, né? Mas historicamente estão à margem, né? Historicamente, esses sujeitos estão aonde? Estão na noite, estão nas ruas, né? Vivendo as escondidas, porque a sociedade não os tolera, né? Simplesmente porque não está moldado de acordo com o que a sociedade acha que tem que ser as nossas identidades de gênero. E aí, se a escola, né, como um espaço democrático, um espaço onde é fundamental a garantia da construção de um sujeito crítico, reflexivo, plural, diverso, onde respeite a diversidade, né, onde a tolerância seja pregada, né, não tem espaços de diálogo como esse número aí vai cada vez mais piorar, assim. Então, acho que o que está colocado na ordem do dia é cada vez mais a gente poder enfrentar esse campo conservador para que a gente possa continuar a viver. E assim, realmente é interessante notar o seguinte, que as pessoas que falam do kit gay e tal, no fundo, eles querem que seus filhos continuem reproduzindo o machismo e a homofobia, né? Sim. Quando você aperta a pessoa, eu fiz isso com um conhecido meu, querendo ensinar meu filho a seguir. Eu falei, não, eu vi a cartilha fala assim, para a criança não discriminar o coleguinha, assim, não sei o que. Você concorda? Ele travou todo e falou, não. Eu falei, então você é homofóbico, desculpa, não tenho desculpa, mas eu sou mesmo. Aí ele admitiu, porque eu botei ele contra a parede, entendeu? Então, assim, no fundo, as pessoas têm vergonha até de admitir o próprio machismo, a própria homofobia, e você precisa, às vezes, apertar a pessoa para admitir. Sim. Que no fundo ela quer que o machismo e a homofobia continuem existindo. Não tem nada a ver que meu filho vai virar gay, não tem nada disso. Ele sabe que isso aí é uma conversa fiada total. Existe uma cultura do estupro no Brasil? Existe, não só no Brasil, né? Acho que a cultura do estupro, ela existe no mundo, né? É uma cultura porque ela está nas diversas camadas da sociedade, nas diversas esferas, de diversas formas, explícitas e não explícitas. É uma cultura porque é passado de geração para geração, né? Então, é preciso romper com ela, né? Essa cultura de que o corpo
aquele outro corpo, aquele corpo feminino, ele não tem dono, né? Qualquer um pode pegar, qualquer um pode acariciar, sem autorização do outro, né? Sem autorização da outra. Então, existe sim. Existe uma cultura, né? Porque é uma cultura, inclusive, que referenda a violência, né? No Brasil é importante a gente entender também que o número de mulheres, né, o número de pessoas hoje vítimas de violência sexual, as características do espaço, as características de quem pratica, de onde pratica, quem são os sujeitos que sofrem com isso, quando você vai estudar, é antagônico do que a gente aprende, né? Porque a gente acha que o estupro acontece na rua escura e tal. E os dados não apresentam isso, né? As taxas, elas são que o maior número de pessoas atingidas são crianças até 12 anos, né? Por homens que tenham algum tipo de vínculo com a criança. Então, mais de 60% dos agressores, dos estupradores, são pessoas que têm vínculo com o sujeito. Pessoas que conhecem, que são do círculo, sua grande maioria das vezes, inclusive familiar. Pais, padrastos, irmãos, né? Então, o número de pessoas que não conhecem, acontece na rua escura, sabe aquele caso que você... Então, não pode andar de short curto na rua porque na rua escura, não tem rua escura, não tem... pode estar de short curto, como pode estar de calça, como pode estar de vestido, como pode estar de moletom, como pode estar de burca, que existe uma cultura de que é permitido tocar o corpo da outra. Você não acha que o que existe de fato, pelo menos no Brasil, não seria uma relativização do estupro, no sentido de que, quando acontece desse jeito que você está falando, você pega a mulher à força, leva e agride a mulher, faz tudo. O brasileiro, ele tende a repudiar quando é esse estupro mais violento, mais explícito, vamos dizer assim. O brasileiro tende a repudiar, inclusive, em favelas, os traficantes matam os estupradores, né? Eles não têm nenhuma tolerância com o estupro. Você não acha que seria uma espécie de relativização do estupro, na medida em que o brasileiro, ele diz que, beleza, isso aí é estupro, é horrível, mas se a mulher estiver bêbada, estiver desacordada, aí não é estupro. Você acha que o problema não seria essa relativização? Não, eu acho que é uma cultura. Acho que a relativização ela está dentro da concepção do que é cultura, sabe? Porque a cultura é isso, né? Se você aquilo faz parte, se aquilo é permitido, se algo foge, você diz, não é bem assim, certo? Não é desse jeito. Então, por exemplo, o que são as propagandas de cerveja? Pronto, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é de uma propaganda que tem de uma camisinha, que é assim, a propaganda é um formato de um cardápio, e aí tem lá, sexo, aí com consentimento X, aí tem o valor, sem consentimento X, com morango, enfim. É sério? É sério. Eu nunca vi isso. É seríssimo. Eu, inclusive, sempre uso. É atual, deve ter, sei lá, uns 5 anos. É porque no Congo a coisa é ainda mais grave. No Sim. Congo, por exemplo, os homens eles sempre orgulham de serem estupradores. Eles, salvo engano, metade das mulheres lá já foram estupradas. É uma coisa que está muito mais dentro da cultura, porque os homens eles falam mesmo, peguei, estuprei, aí ele tem moral com a galera. No Brasil nós não estamos nesse nível, né? Por isso que... Será? Não, é porque assim, quando a gente pensa, por exemplo, no estupro matrimonial, né, que acontece no casamento, né, por exemplo, é naturalizado, é dito assim, não, é permitido, se não é casado. Se é casado, você é obrigado a ter relação sexual com aquele parceiro, né, e o que a gente tem é um número imenso de mulheres que são violentadas cotidianamente nos seus matrimônios. É chamado estupro de marital, não é isso? Isso. Há exemplo, por exemplo, dos estupros corretivos no Brasil, que são estupros onde as meninas são estupradas, meninas lésbicas, por exemplo, são estupradas para consertar. Com a desculpa de que é para consertar.
Então, assim, o que eu acho que acontece no Brasil é que, mesma coisa que a gente falou um pouquinho tempo atrás, né, de ser uma coisa assim... Nas entrelinhas. Isso. Mas acontece mesmo. Isso, né? Tanto que a gente, os dados que a gente, quando a gente vai estudar e vai olhar as pesquisas sobre violência contra a mulher e especificamente violência sexual, a estimativa é que somente 10% dos casos chegam. Então, a conhecimento. Última pergunta para depois a gente passar rapidinhas aqui. Castração química para estupradores, que é a proposta da extrema-direita conservadora. O que você acha? Eu acho um absurdo. Né? Acho que a gente não tem condições, né, de só pensar a política a partir do punitivismo. Né? Acho que tem uma série de coisas que precisam ser feitas antes, inclusive da prisão, antes inclusive de qualquer atitude como essa, não, porque eu acho que isso é um negócio surreal, né? A gente vive num Estado democrático de direito, a princípio. Né? Então, o Brasil... Sem uma tortura legalizada, né? O Brasil não tem pena de morte. E nem pena de tortura. Né? Então, eu acho que isso é algo, assim, de fato surreal, assim, se cogitar. Acho que uma série de coisas. Se a gente reconhece que isso é uma cultura, que isso está enraizado, né, nas tradições, que isso está no dia a dia e tal. Então, você tem que ter o espaço da escola como um espaço de enfrentamento a isso. Então, por isso que ter uma escola democrática, que respeita a diversidade, que discuta gênero nas escolas, sabe, que discuta a educação sexual. Isso é fundamental para a formação, inclusive, desses futuros homens que vão estar aí na sociedade. Né? Mas a punição, ela é necessária também? Eu acho que sim. Acho que precisa entender que não dá para cometer um ato como esse e não ter nenhum tipo de sanção do ponto de vista jurídico, né? Mas é fundamental a garantia dos direitos desse sujeito, né, de se defender, de apresentar sua defesa e de ter um julgamento justo para isso, de acordo com as leis. Assim, o que não dá é para você... porque provavelmente uma cassação química leve à morte, sabe? Não existe pena de morte no Brasil. Inclusive tem um caso de um sujeito que estava encostando as mulheres nos ônibus. Sim. Que ele foi preso, solto e no mesmo dia estava praticando o ato novamente. Só que aí identificaram que ele sofria um distúrbio causado por uma lesão que ele teve no cérebro num acidente. A família fala que ele era completamente normal, aí ele bateu a cabeça forte num acidente, teve um traumatismo craniano, foi para a UTI. Depois disso, ele ficou tarado. Então, assim, como é que você pega um sujeito desse e você... assim, pune fisicamente ainda mais do que ele já foi punido, sabe? Sim. Uma pessoa dessa tem que ir para um profissional, para um psiquiatra, um psicólogo. Sim. E não maltratar esse sujeito. Não vai adiantar nada, não vai adiantar absolutamente nada, porque se ele ficar 20 anos preso, depois de 20 anos ele vai sair e vai fazer a mesma coisa. Então... inclusive porque hoje o nosso sistema carcerário não recupera ou não faz reflexão crítica com nenhum sujeito, né? Acho que hoje o sistema prisional no Brasil é um dos piores cárceres do mundo, né? O Brasil é um país... Fábrica de bandidos. Eu nem diria fábrica, mas assim, é um espaço que a ressocialização não está posta nem agora, nem daqui aos próximos 20 anos. População carcerária no Brasil é a população carcerária, a terceira maior população carcerária do mundo. A partir desses 10 anos aí, dessa nova lei de drogas, você tem um aumento aí esmagador, né, no número de pessoas encarceradas, inclusive um número significativo no aumento de mulheres, mais de 15% da população carcerária feminina aumentou nesses últimos 10 anos após esse encrudecimento, né, da lei de drogas. Então, o espaço, por exemplo, do cárcere tinha que ser um espaço também de reflexão, de repensar a cultura do estupro, de repensar a cultura machista, né, juntamente a isso. Até porque a função principal do cárcere é você dizer, olha, esse sujeito não tem condições no momento de estar em sociedade, vamos tirar ele da sociedade, do cotidiano, por um tempo, porque ele não está em condições de conviver em sociedade. Isso. Essa é a função que eu entendo do cárcere, né? Não é mais, vai muito além de punição, isso não é simplesmente punir uma pessoa. Mas assim, claro que essa questão da castração química é um absurdo total, isso é uma tortura, seria legalizar a tortura. Mas você não acha que às vezes falta um pouco de pragmatismo no movimento feminista, no sentido de que, por exemplo,
no metrô de São Paulo estava tendo problema dos caras ficarem encostando nas mulheres. E aí eles tomaram uma decisão drástica, mas muito pragmática e de resolução de curto prazo, que é separar os gêneros em vagões. Vagão para homem e vagão para as mulheres. E resolve instantaneamente o problema. Agora não vai ter mais encostamento porque só tem mulher no vagão e só tem um no outro vagão. As feministas foram contra, alegando que isso representava uma culpabilização da vítima. Você não acha que às vezes falta um pouco de pragmatismo nesse sentido? Certo. Assim, depende, né? Assim, é importante entender assim, que o que tem hoje de política pública no Brasil, pensar a política pública para as mulheres, é fruto do movimento feminista. Não conheço nenhuma política pública hoje que tenha, do ponto de vista do Estado, que não tenha sido pensado e proposto pelo movimento feminista, pelo movimento de mulheres. Sobre o vagão, é importante dizer assim, que não era proibido às mulheres a utilização do outro vagão, né? As mulheres, só o outro vagão que era restrito às mulheres, o outro não, as mulheres podiam ir se elas quisessem com outros homens no vagão, não tem a proibição, né? O que eu acho, o problema não é o vagão, o problema eu acho que é assim, não dá para o Estado propor uma alternativa sem dialogar com quem sente na pele aquele problema, né? Então precisa que haja um diálogo entre sociedade civil e poder público para que a solução seja encontrada e seja pensada de forma coletiva. Senão, por mais que o Estado faça o esforço, pode ser que o que o Estado propõe de fato não responda. Sabe? Então acho que o que falta, no caso lá de São Paulo, acho que seria o diálogo. Assim. Beleza, vamos para o nosso... Eu estou roubando um termo de uma jornalista, acho que era da Record, esqueci o nome dela, que é Pinga Fogo. As rapidinhas lá do jornal que ela apresenta. Que eu vou falar uma coisa e você responde rapidamente com outra, né? Ai, meu Deus. Mas é fácil. Uma mulher. Angela Davis. Angela Davis. Uma música. Mulheres. Mulheres. Eleitoras de Bolsonaro. Diálogo. Diálogo, né? Sua filha? Tenho 2. Ah, você tem 2 filhos? Tenho 2. A minha gafa que eu não sabia. Seus filhos, então? Meus filhos? Minha vida. Sua filha. Um filme feminista. Um filme feminista. Ai, que difícil. Chile. Chile? Eu vou assistir, não assisto, não. Eu vou lhe recomendar 3 filmes feministas. Não sei se você já assistiu, que é Terra Fria. Sim, já assisti. O Sorriso de Mona Lisa, acho que já, né? Já. E As 5 Graças. Esse eu acho que eu não conheço. Pronto, é um filme turco que foi lançado como um francês, mas é todo turco o filme, muito bom. As 5 Graças, o nome estrangeiro é Mustang, muito bom. Ciro Gomes. Nada de novo. Nada de novo. Bolsonaro. Ele não. Ele não. Ótima resposta. Então é isso. Essa foi a entrevista aqui com Marcela Preste. Em breve farei outras entrevistas aqui também, mais ou menos no mesmo estilo. E ela vai pedir agora para você se inscrever no meu canal e dar um like, claro. E clicar no sino. Diga aí. É isso aí, ó, gente. Todo mundo aqui clicando no sininho, certo? Dando um like no canal do Alfinetada, do Rafael. Acho importante canais como esse que fazem o diálogo, que conversam, que dialogam, todo mundo aí dando um like, dando um sininho aí para todo mundo receber as notificações. E aí também, para quem quiser me seguir nas redes sociais, Dola Marcela Preste. Só ir lá, Facebook, Instagram e Twitter. É isso, muito obrigada. Uma mensagem para as mulheres no final. Uma mensagem para as mulheres? Ninguém solta a mão de ninguém. Ótimo. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada.